Olá, eu desejo que você esteja bem, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje nós teremos uma leitura intuitiva que será com base em uma letra de uma música brasileira. É uma leitura para o coletivo, intuitiva. Se ela não ressoar com o seu momento de vida, eu peço para que você tenha discernimento e sabedoria e possa jogar para o universo, porque provavelmente falará com outro grupo de pessoas. Mas se de alguma forma essa mensagem for útil e te ajudar no seu processo, eu peço que você venha curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Então vamos lá, eu te desejo uma boa sorte e vamos começar. Espiritualidade, por favor, sobre o que vocês gostariam de falar, o que precisa ser passado. Ai, peguei dois. Deixa eu devolver um. Eu amo essa música. Aliás, eu gosto de todas, né? Encontros e Despedidas, da Maria Rita. Mande notícias do mundo de lá, diz quem fica. Eu não vou cantar aqui com a minha voz. Mas enfim, música linda. Diz quem fica. Me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando. Coisa que gosto é poder partir sem ter planos. Melhor ainda é poder ficar quando quero. Bom, todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais, tem gente que vem e quer voltar. Tem gente que vai e quer ficar, tem gente que veio só olhar. Tem gente a sorrir e a chorar. E assim chegar e partir. São só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar. Bom, essa música pra ser bem sincera, é uma ignorância da minha parte. Eu não sei a história por trás da letra, né? Quem compôs essa música foi o Fernando Brant e o Milton Silva Campos Nascimento. E quem canta essa música é a Maria Rita. Eu acho essa música linda, mas eu não sei de verdade, assim, a perspectiva de fato dessa música. Por que eu tô falando isso? Porque eu já vi uma visão espírita sobre essa música. Mais especificamente, uma visão espírita kardecista, né? Sobre quando ela fala: mande notícias do mundo de lá, diz quem fica. Me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando. Coisa que eu gosto é poder partir sem ter planos. Melhor ainda é poder voltar quando quero. Todos os dias é um vai e vem, né? E ela fala sobre a chegada, a partida, e aí essa análise que eu... Não análise, né? Mas especificamente um vídeo que eu vi uma vez na internet foi uma análise mesmo, uma perspectiva espírita sobre essa questão de pessoas que se comunicam com o plano espiritual e podem trazer mensagens para quem se encontra aqui, né? Especificamente pessoas que já partiram dos seus entes queridos, enfim. E essa visão que eu vi, ela fez a minha mente assim, tipo, nossa, sabe, é uma outra perspectiva, porque aí faz muito, muito sentido também. Mas se a gente for levar para o contexto, assim, da vida material, terrena mesmo, é sobre encontros e despedidas mesmo, que é o que nós temos na vida, né? Mas vamos ver aqui o que a espiritualidade gostaria de passar de mensagem, mais especificamente com relação a essa música. Por favor, qual a mensagem que precisa ser passada para quem se identificar? Qual a mensagem, por favor? Increscent Moon. Meu inglês começou. Ai, ai. Commitment.
Nossa, eu não vou falar inglês, porque senão eu vou passar vergonha aqui, mas enfim. Definindo o seu curso. Aceito? Ok, vieram duas, eu vou aceitar. Caminhos Desconhecidos e Arcanjo Gabriel. Bom, essa música fala sobre encontros e despedidas, né? Que é o que nós temos na vida. A todo momento nós nos encontramos, nós podemos realizar novos encontros na vida com pessoas diferentes, e assim como algumas pessoas vêm, assim como elas vêm, elas vão, algumas ficam, outras vão embora, algumas de fato a gente consegue criar um comprometimento mais firme, mais estabelecido. Algumas vêm de fato para que a gente possa criar laços, né? E aqui a mensagem que eu recebo com o tarô akáshico é de alguém que está atualmente ou está por vir a formar um comprometimento mais especificamente com alguém. E aí mais especificamente isso pode ser uma parceria de romance, pode ser uma parceria de trabalho, isso pode ser de amizade, né? Mas uma pessoa que é ou será para sua vida uma pessoa, um comprometimento com essa pessoa será uma construção, porque nossas relações, essa carta aqui do 6 de Chaves, ele fala sobre a construção, né? Ele está construindo, ele está em um processo de construção. E as nossas relações, elas são uma construção, né? As relações mais que ficam na nossa vida são relações que nós precisamos construir, porque uma relação, um relacionamento não é assim, a pessoa entra na sua vida e do nada ela já é sua amiga, do nada já é seu namorado, não. É uma construção. Para se tornar um comprometimento mesmo, precisa construir o afeto, precisa construir a intimidade, precisa construir a parceria, a lealdade, enfim, todas as questões que são muito cruciais para um relacionamento, seja ele qual for. E para a gente poder construir todas essas questões na nossa vida, a gente precisa de tempo, né? A gente precisa do tempo, de fato, da maturação daquela relação. A gente não constrói a confiança em alguém de um dia para o outro. A gente não constrói um sentimento de amor genuíno de um dia para o outro. É uma construção. Até porque vamos pensar especificamente na relação afetiva, né? Muitas vezes muitas relações podem começar com uma paixão, mas a paixão é muito diferente do amor. E o amor é uma construção. A paixão, ela pode ser momentânea, ela pode durar ali um certo período de tempo, mas ela não significa que ela seja sinônimo de amor. O amor é uma construção. E, enfim, para que haja um comprometimento de fato, né, formar alianças com alguém, seja uma parceria de trabalho, seja amizade, seja relacionamento afetivo, precisa construir todas essas questões que foram mencionadas, né? O afeto, o carinho, a preocupação, a lealdade, isso tudo vai se construindo conforme vai se relacionando. Então, eu posso estar me comunicando com pessoas que já estão em um comprometimento com alguém assim, que tem assim todas essas questões, ou que possam vir a conhecer alguém que será uma pessoa muito possível de ser construída essas questões na sua vida. E é como se essa pessoa entrando na sua vida, vocês tivessem... É como se fosse aquela parceria. Eu vou levar isso mais para um aspecto afetivo, mas você pode levar isso como uma amizade. Vamos levar mais para uma amizade, já que a gente sempre acaba dando alguns exemplos relacionados ao campo amoroso, né? Vamos pensar numa amizade que tenha toda essa construção. A confiança é muito importante. Então é como se essa pessoa amiga na sua vida
fosse uma pessoa que chegasse para que vocês pudessem desbravar o mundo de uma forma diferente. E nesse desbravar o mundo é como se fosse mostrado para vocês ou para alguma das partes da relação caminhos muito desconhecidos. O que eu quero dizer com isso? E assim, na verdade eu não sinto que é só para uma parte, eu sinto que para ambas as partes. Ou seja, vamos pensar, né, mais especificamente, quando a gente se encontra com as pessoas, a gente sempre pode aprender com as pessoas. E as nossas relações, elas são relações de trocas. Por quê? Porque há aprendizados entre ambas as pessoas, né? E mais especificamente, quando a gente fala de pessoas que às vezes têm vivências muito diferentes, histórias de vida muito diferentes, são pessoas às vezes de cultura diferente, pensamentos muito diferentes. Nessas relações, elas são as relações que têm mais aprendizados ainda, né? Porque são pessoas que se encontram na diferença. E é como se tanto você quanto essa outra pessoa pudessem encontrar juntos esses caminhos diferentes que em algum momento podem unir vocês. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Se aqui é uma pessoa de uma cultura diferente, vamos pensar até mesmo aqui no Brasil. Vamos pensar, você vai fazer uma viagem e você encontra uma pessoa que pode se tornar um amigo. Mas essa pessoa, ela mora num local lá no norte e você mora no sul do país. São culturas diferentes. Ou seja, vocês irão aprender coisas juntos, diferentes, né, sobre a cultura um do outro. Então, isso é um exemplo para que fique mais claro. Mas aqui a mensagem que nós temos é que pode ser que você já esteja em uma relação assim com alguém, você esteja construindo uma relação com alguém e essa relação se tornará ou já está por vir a ser um comprometimento, e nesta relação vocês irão desbravar caminhos muito desconhecidos juntos. Tanto literalmente falando, no sentido da vida, de talvez poderem fazer viagens juntos, enfim. Desbravar caminhos desconhecidos, fazendo viagem, passeando, enfim, quanto também desbravar caminhos desconhecidos internamente. Até porque esse crescimento que eu mencionei que se dá quando nós nos relacionamos, ele diz respeito sobre esses aprendizados que nós levamos sobre o se relacionar com o outro, né? E quando vem para mim aqui Arcanjo Gabriel, eu sinto mais essa carta como uma questão de trabalhar a comunicação, uma mensagem como se fosse muito importante dentro desta relação, especialmente nessa construção da relação, a importância de se trabalhar a comunicação. Porque é muito importante, né, em uma relação, as coisas serem claras e serem dialogadas. O diálogo é a base para qualquer relação. E o diálogo, ele traz essa segurança, né? Ele traz essa confiabilidade. Até porque se você não consegue expressar para o outro o que você sente, é como se aquilo ficasse no ar. E a gente precisa ter em mente que ninguém ao nosso redor tem que ter a obrigação de imaginar ou de saber o que nós pensamos e o que nós sentimos, o que nós desejamos. Por isso que é tão importante conversar, por isso que é tão importante falar, porque Arcanjo Gabriel é o anunciador, é o comunicador, e ele vem aqui para mim fechando essa fileira de cartas, né? Então, para que haja harmonia dentro desta relação que está sendo construída, é importante trabalhar a comunicação. Trabalhar quais são os desejos, o diálogo é a base de tudo, né? Trabalhar os desejos, as perspectivas, trabalhar inclusive o fato de que vocês possam, neste caminhar de entrar em caminhos desconhecidos, que juntos vocês possam conhecer um ao outro. Então, por exemplo, você está conhecendo uma pessoa, mas você ainda não sabe muito sobre ela, ou seja, é um caminho desconhecido que você está entrando, né, no mundo dessa pessoa, porque fazer parte da vida do outro é você acessar o mundo do outro, é você acessar dele, a história de vida dele, o que passou na vida dele lá atrás,
o que essa pessoa está vivendo atualmente e o que essa pessoa sonha para o futuro dela. Ou seja, você está entrando no mundo dessa pessoa, é um caminho desconhecido, é um outro mundo que você está adentrando. Por isso é importante também neste diálogo estar disposto a conhecer a pessoa. E isso diz muito respeito sobre, mais especificamente sobre o interesse que você demonstra por essa pessoa, o interesse em querer saber dela, o interesse em querer conhecer sobre ela, porque algumas relações elas são construídas com bases às vezes muito egóicas, né? E o que eu quero dizer com isso? Quando nós... E eu já vou fazer um adendo com relação a essa música também, porque é importante passar uma outra mensagem que está me vindo. Mas enfim. Por que eu tô falando isso? Porque provavelmente deve ser importante. Tem uma grande diferença em uma construção que é construída, em uma relação que é construída com bases muito egóicas e em uma relação que é construída com base no afeto. E, obviamente, uma relação que é construída com base no afeto pode sim ter coisas egóicas. Isso não impede uma coisa da outra e vice-versa, né? Mas o que é uma relação que é construída muito no ego? É quando, por exemplo, você encontra com uma pessoa na sua vida e você tá muito mais interessado em falar de você do que talvez escutar do outro. Você tá muito mais interessado nos seus desejos. Você tá muito mais interessado no que você pode ganhar com esta relação. Você tá muito mais interessado no status, no que essa pessoa pode te proporcionar na vida, especialmente na vida material. Você tá muito mais interessado em talvez se apresentar uma pessoa maior ou superior daquela que está ao seu lado. Ou seja, em uma relação, como se o outro da relação não pudesse crescer tanto quanto você. Somente você precisa ter mais, ser mais, apresentar mais. Isso é uma relação baseada no ego. E que é o oposto de uma relação baseada no afeto, né? Porque o afeto, ele diz respeito sobre essas trocas afetivas no sentido, ok, você fala de si, mas você também está disposto a conhecer sobre o outro. Você está disposto a escutar a história de vida do outro. Você está disposto a compreender os futuros planos que o outro tem para a vida dele, né? Para que você tenha uma noção também se estes planos cabem dentro dos seus próprios planos de vida, para que haja um comprometimento maior. Está relacionado também uma relação afetiva com a questão de você querer crescer junto do seu parceiro ou da sua parceira, e não essa perspectiva de querer ser mais. Até porque um relacionamento, como eu começo mencionando, né, sobre os 6 de chaves, é uma construção, ou seja, a construção é uma via de mão dupla em uma relação. Assim como o seu parceiro e a sua parceira pode crescer, você também pode. Então, isso é uma relação mais baseada no afeto. Enfim, agora finalizando esta mensagem, mais especificamente que nós temos, fazendo um contraponto com a letra da música, a música fala sobre encontros e despedidas. E aqui, quando nós já estamos falando de um encontro que está havendo uma construção, ou irá ter, né, futuramente, se você identificar aí com essa mensagem, é muito importante a gente pensar que, vamos voltar neste exemplo, né, sobre uma relação construída, mas mais com bases egóicas do que no afeto. O amor, ele não é sinônimo de posse. O ego é sinônimo de posse. Então, quando a música fala... deixa eu até retomar aqui, né? Ai, perdão. Mas ela fala, né? Coisa que gosto é poder partir sem ter planos. Melhor ainda é poder voltar quando quero. Todos os dias é um vai e vem. A vida se repete. E aí ela fala, tem gente que chega pra ficar. Essa frase é muito importante. Tem gente que chega pra ficar. Tem gente que vai pra nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar. Tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio só olhar. Tem gente a sorrir e a chorar. Quando eu mencionei que uma relação que é construída com base no afeto
é muito importante a gente ter a compreensão de que amor não é sinônimo de posse, exatamente por isso, porque as nossas relações, elas são encontros e despedidas. Obviamente, a gente não espera que a gente vai encontrar com uma pessoa na nossa vida. Agora, vamos pensar num relacionamento afetivo, né? A gente não espera que a gente vai encontrar com uma pessoa na nossa vida e que o relacionamento vai finalizar, né? Especialmente se você tá construindo aí um comprometimento, você não espera e você não deseja isso, né? Se há um carinho mútuo, né? Se há uma construção amorosa e afetiva, se é um relacionamento harmonioso e equilibrado, você espera que talvez você vá ficar com essa pessoa pro resto da sua vida. Mas quando a gente pensa no amor, por mais difícil que seja, a gente precisa pensar também que amar é deixar livre, é deixar ir se precisar ir, e que ele parte do seu ser, de dentro do seu ser, especialmente. Então, essas nossas relações que nós vamos construindo ao longo da vida, muitas delas vão embora, muitas delas não vão ficar, porque algumas, elas têm esse propósito de chegar, cumprir uma missão específica, seja um aprendizado, seja a própria construção que precisa ter entre vocês, enfim. E depois elas vão embora, ou você vai embora, né? E quando a gente pensa, né, numa relação, obviamente aqui eu estou falando de relações amorosas, eu não tô falando aqui, eu não vou direcionar mais pro sentido de relações desafiadoras. Mas assim, de pessoas que entram na sua vida e que talvez você pense assim, nossa, eu não queria que aquela pessoa tivesse saído da minha vida. Mas a música fala muito disso, que é isso. Algumas pessoas, elas chegam pra ficar na nossa vida. Algumas, elas ficam, talvez elas vão ficar na sua vida ali por 10 anos. Depois elas vão embora. Algumas, elas vão passar pela sua vida e você pode pensar, nossa, essa pessoa, ela vai ficar aí pro resto da minha vida. Mas talvez não. E isso não significa que a pessoa foi embora porque ela é uma pessoa ruim, horrível. Significa que talvez o momento que ela precisava estar na sua vida, ela esteve, os aprendizados que precisaram acontecer, aconteceram. E agora, talvez, vocês já não se encontram mais com as mesmas perspectivas, com os mesmos pensamentos, com os mesmos propósitos. Enfim, talvez agora, neste momento, a vida não requer que vocês fiquem juntos, porque talvez o que precisava acontecer já aconteceu. E é isso, e é exatamente sobre isso que ela fala, né, que de fato algumas vêm para ficar, algumas vêm para ficar por um tempo indeterminado, algumas vêm para ficar até o momento que elas precisarem passar por um outro plano, e elas vão ficar até que elas vão embora de verdade para um outro plano, né, que faça a passagem. Outras, elas vêm para nunca mais, que é aquele aspecto, né, talvez, e aí a gente pode entrar até mesmo numa relação desafiadora, né, nessa perspectiva. Algumas pessoas, elas vão entrar na nossa vida, a gente vai ser uma relação extremamente desafiadora, vai ter que ter aprendizado, talvez vai ter algum sofrimento, mas depois que ela for embora, talvez é para nunca mais mesmo. E aí depois ela fala, tem gente que vem e quer voltar, então algumas, elas vão fazer parte da sua vida, depois vão embora por um tempo, depois elas vão querer retornar novamente, e é isso. E as nossas relações, elas, agora mais especificamente falando sobre as relações em que há esse amor genuíno, elas implicam muito em a gente aceitar que a gente não tem controle do outro, que a gente não tem a posse do outro. Ou seja, se alguma pessoa entrou na sua vida e talvez você, né, de alguma forma, se alguma pessoa entrou na sua vida de alguma forma e você talvez pensou, nossa, poxa, que pessoa bacana, essa pessoa deve ser muito legal, talvez você pudesse construir alguma coisa com ela, um comprometimento, seja de qual área for, né? E, enfim, há aquele afeto genuíno, mas talvez não seja um plano daquela pessoa estar na sua vida. E aí isso implica você aceitar que tudo bem,
que você gosta da pessoa, que você nutre um afeto por ela, que talvez você nutre um amor por ela, um carinho por ela, mas que talvez aquela pessoa não tenha que estar na sua vida, talvez aquela pessoa não tenha que fazer parte da sua vida. E aí entra o senso de liberdade e o senso de não querer possuir e não querer controlar alguém, no sentido de querer fazer a todo custo que aquela pessoa faça parte da sua vida. Porque quando a gente tem esse sentimento, a gente compreende que é dessa forma e tudo bem também, tudo bem também, não tem problema nenhum. E agora, numa outra perspectiva, por exemplo, com relação à vida afetiva, né? Às vezes você pode amar muito uma pessoa e às vezes aquela pessoa ela não vai estar ao seu lado. E às vezes pode ser que a pessoa que você mais amou, talvez ela fique com você, sei lá, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Um mês é muito, né? Mas enfim. Mas talvez seja um carinho, um afeto, um amor muito grande. E aí aquela pessoa foi embora. Mas... E talvez você até saiba, por exemplo, nossa, essa pessoa já tá com outra pessoa, mas dentro de você tem amor. E aí isso significa o quê? Que o seu amor, ele não está atrelado ao seu ego. E não está mesmo, porque o amor é muito diferente do ego, mais uma vez. E aí isso significa que você não possui aquela pessoa. Significa que você ama tanto ela a ponto de compreender que ela tem a vida dela e que se os caminhos não precisavam estar juntos, é sobre isso. É sobre isso. E que o amor fala muito sobre a liberdade, sobre encontros e despedidas, sobre talvez você encontrar e depois ter que se despedir e que tudo bem, cada um vai tomar o seu rumo na vida. E é isso. Acho que eu vou até tirar aqui com o tarô do Osho. Tem 27 minutos e... Qual o complemento, por favor? Momento a momento. Voltando-se para dentro. Muitas cartas. Vou aceitar essa. Renascimento. Nossa, muitas. O bobo, exatamente o que eu senti. Muitos. Aceito? Muitas cartas. Tá caindo muitas cartas. Só mais uma, por favor. Mais uma. Controle. E aqui a amistosidade, que é um 2 de copas, que é justamente, olha só, que é justamente a questão da diferença. Bom, então voltando agora na mensagem, né, sobre uma pessoa que entrará nos seus caminhos, ou pode ser que você já esteja nessa relação, mais especificamente, que você está construindo com alguém. E aí você vai adequar isso na sua vida, né? Mas vamos pensar aqui que é alguém que você vai conhecer. E aí, se for alguém que você já está conhecendo, você pode adequar essa mensagem. Então, é como se de fato a entrada dessa pessoa na sua vida, ela será uma construção muito leal, de muita lealdade, de algo que pode ser muito sério, mas eu sinto que a característica primordial desta relação é a leveza. E aqui veio pra mim, né, o bobo, que é a carta do louco, embaixo do caminhos desconhecidos, e é como se
essa relação fosse trazer para sua vida, além de trazer um renascimento, porque será uma relação muito diferente de tudo que você já possa ter vivenciado na sua vida, e aí você vai adequar isso para todos os aspectos de relacionamentos que eu mencionei. Então, além de trazer um renascimento para sua vida e para o seu ser, isso também está muito atrelado ao fato de que essa pessoa entrando no seu mundo será uma grande descoberta, talvez, de caminhos do seu mundo que você nunca pensou em desbravar. Então é como se essa pessoa entrando na sua vida, ela provocasse em você esse sentimento de querer se conhecer mais, porque aqui pra mim veio voltando-se para dentro, né? E é como se, e o louco aqui com caminhos desconhecidos, e eu vejo muito nesse aspecto, sabe? É como se essa pessoa, ela te ajudasse e despertasse em você essa vontade de querer conhecer caminhos desconhecidos do seu próprio ser. E é como se essa pessoa que... E aí você vai adequar isso, né? Mas tem muitas essas características da leveza, do querer desbravar mesmo, sabe? Do querer entrar em caminhos desconhecidos e desbravar cursos diferentes da vida, caminhos e aspectos diferentes da vida. E é como se essa pessoa te provocasse essa sensação, sabe? E não somente no seu ser interno, quanto também no mundo. É como se essa pessoa na sua vida fosse aquela pessoa que você pensa assim, nossa, eu queria tanto poder viajar com essa pessoa, sabe? E conhecer lugares diferentes com essa pessoa. Talvez, nossa, sabe aquela pessoa que entra na sua vida e você fala assim, eu queria conhecer o mundo com essa pessoa, eu poderia viajar o mundo com essa pessoa, porque essa pessoa de fato é parceira, essa pessoa de fato é aquela pessoa que viaja com você, que é leve, que faz você se sentir, sabe, voltar lá na sua infância no sentido da pureza, sabe, da pureza, da leveza, da diversão, mas ainda assim, mesmo com tudo isso, é uma relação séria, é uma relação estável, é uma relação que tem comprometimento, que tem maturidade. Até porque a gente precisa ter uma compreensão de que leveza não é sinônimo de imaturidade. Leveza e esse aspecto da criança, da pureza, sabe? De querer ser leve, de querer trazer leveza para a vida, isso não tem nada e absolutamente nada a ver com imaturidade. Até porque muitas pessoas já precisaram tanto de maturidade na vida, já passaram por questões tão duras que elas precisam de alguma forma de alguma leveza. Porque talvez em algum momento, alguma questão já é muito dura, já é muito difícil. Então, se a gente não traz a leveza para o nosso dia a dia, isso fica mais difícil ainda, né? E leveza não tem nada a ver com imaturidade. Às vezes a leveza é só a espontaneidade da pessoa, às vezes é só o jeito da pessoa. Mas isso não significa que ela é uma pessoa imatura, irresponsável e que não tem comprometimento. Isso pode ser um olhar de fora. Então, é até mesmo eu sinto que é até mesmo assim um alerta para você, sabe? Se você conhecer uma pessoa que tem muito dessas características, se alguma pessoa assim entrar na sua vida, é que você de fato dê oportunidade para conhecer o real ser que ela é e não o que talvez ela aparenta ser para você. No sentido, se ela aparenta ser uma pessoa imatura simplesmente pela leveza e pelo jeito desprendido dela com o mundo e com as questões. Porque por trás dessa aparência pode ter de fato uma maturidade muito grande que talvez outras pessoas que apresentam muita seriedade e muita maturidade, às vezes nem têm tanta maturidade assim. Então é aquilo também de se alertar com as aparências, que a aparência sempre será muito diferente da essência. Então, assim, as características mais especificamente dessa relação é isso. E assim, reforço aqui a questão do trabalhar a comunicação e trabalhar uma comunicação muito rígida,
que é algo que precisa mesmo ser trabalhado, porque aqui pra mim vem a carta do controle embaixo de Arcanjo Gabriel, né? Então é importante trabalhar essa rigidez na comunicação, ou até mesmo a falta do diálogo, né? Que isso também, tudo isso é muito importante também. Acho que eu vou finalizar uma última mensagem aqui com o tarô, senão vai ficar muito grande, mas essas são algumas mensagens que nós temos, né? Algumas perspectivas. E assim, se permita, sabe? Se você de fato está disposto a encontrar alguém e a conhecer alguém, se permita trabalhar em uma relação assim, que tem essas características que eu mencionei. Porque de fato pode ser uma relação e uma pessoa que pode estar na sua vida ou que já está, que vocês irão desbravar caminhos muito novos, tanto para você quanto para essa pessoa. E até mesmo a gente pode pensar assim em caminhos afetivos, sabe? Se a gente fala aqui de uma relação voltada afetivamente, né, de um comprometimento afetivo, pode ser um desbravar novos caminhos desconhecidos com relação ao afeto. E o que eu quero dizer com isso? Pode ser uma pessoa que talvez, é aquela mensagem que eu mencionei lá no comecinho, né? Talvez ela entre na sua vida de fato para te mostrar o que é o amor verdadeiro. Se até então você já vivenciou muitas questões relacionadas ao ego, à matéria. Então é isso. Um 7 de ouros com 2 de espadas. Agora aqui, se eu estou me comunicando com uma pessoa que já vem trabalhando em uma relação, é como se agora houvesse uma proposta de subida nessa relação. Se você se identificar com essa mensagem, é como se agora houvesse uma proposta para ter um comprometimento maior. E aí aqui nós temos, é como se você fosse voltar para dentro de si para analisar muito bem. E o 2 de espadas é uma chamada para agir, sabe? E é como se ela estivesse no entrave. Então, assim, é como se você fosse precisar analisar muito bem essa proposta para ver se de fato é algo que você quer para sua vida, no sentido de um comprometimento maior. Às vezes nem o querer, mas às vezes o estar preparado para. Ai, do nada o computador ligou aqui. O que mais? Opa, um 5 de espadas. Um rei de paus. Eu vou mostrar uma coisa aqui já. Como que a espiritualidade é magnífica mesmo. O que mais? Sabe que nós temos aqui uma mensagem? Se você está em uma relação assim, ou se essa pessoa ainda não chegou na sua vida, ou se talvez você está começando a conhecer ainda, eu sinto aqui uma mensagem, um alerta para você tomar cuidado com amizades ou pessoas do seu convívio que você fala sobre, aqui já vou citar a estrela, que você fala sobre essa pessoa especial na sua vida, sabe? Eu sinto aqui um alerta mesmo, porque é como se houvesse aquela questão de talvez pessoas externas influenciarem em uma relação que pode ser, tipo, muito incrível na sua vida, sabe? Seja por fofoca, seja por inveja, enfim. E assim, isso acontece. Então, para que não haja essas questões, assim, isso, qualquer pessoa está passível a passar por isso, né? Mas o alerta que nós temos da espiritualidade é que você tome cuidado com quem você confia para falar sobre a sua relação. Então, proteja a sua relação não contando para qualquer pessoa, sabe?
não falando para pessoas que talvez você sabe que podem atrapalhar essa relação, que é uma relação leve, que é uma pessoa de fato, que é tipo aquela pessoa que você pensa, nossa, essa pessoa é minha pessoa, sabe? Porque de verdade é como se fosse uma relação que tem o propósito de trazer na sua vida muitos aprendizados sobre muitas coisas, e eu sinto aqui, assim, uma gama de aprendizado, sabe? Tipo, muitas coisas que você pode aprender, e não somente sobre coisas do mundo, mas principalmente sobre si mesmo, ou sobre si mesma. E aqui, olha só como que a espiritualidade é incrível. Aqui veio Caminhos Desconhecidos, aí veio O Louco, ou seja, eu vejo muito essa carta também, até mesmo como tem uma questão do louco, sabe? Porque ela precisa se entrar em algum desses caminhos, ela precisa se jogar de alguma forma. Obviamente, não tem tanto essa questão do louco de se jogar, até porque ela precisa pensar, né? Ela precisa analisar em qual desses caminhos que ela vai entrar, mas fala muito sobre se jogar em um caminho desconhecido, sobre desbravar caminhos. E aqui veio um rei de paus. E olha só como que esse rei de paus tá, ele tá apontando para um mundo, para um globo, sabe? Então é como se essa pessoa na sua vida, vocês fossem até mesmo viajar muito, estudar muito coisas diferentes, conhecer muito sobre o mundo um do outro. Isso é uma relação isso é uma relação construtiva, né? É quando você, assim, mesmo que haja diferença, porque tem, então assim, é você também poder conhecer do mundo do outro, por mais que esse mundo seja muito diferente do seu, é de fato você conhecer sobre o mundo do outro com respeito. E além de vocês terem um mundo muito diferente um do outro, é como se juntos vocês pudessem conhecer outros mundos muito diferentes, entendeu? Seja com relação às viagens que vocês possam fazer juntos, ou assim, não especificamente sobre viagem, mas a vivência que vocês vão trilhando juntos ao longo da vida. Sabe? As experiências de vida que vocês vão tendo. Ou seja, você tá numa construção, então tá, começou ali como uma amizade, um relacionamento. Aí depois começou como aí depois passou para um relacionamento afetivo. Aí depois de um namoro, teve talvez um noivado, aí depois construiu um casamento, aí depois vocês tiveram filhos. Enfim, olha só que grande construção, é uma vida para construir isso, sabe? Então, e tudo começou com o quê? Talvez com uma amizade. Não que outras relações que não começaram com amizade não possam ter amizade, obviamente que tem. Mas é um exemplo que eu dei no sentido, assim, da compreensão de que quem ressoa com essa mensagem é uma construção. E nessa construção, obviamente, haverá desafios. Obviamente, pode acontecer encontros e despedidas. Mas a questão primordial é a questão do afeto, de compreender que talvez se houver alguma despedida, ainda assim o amor ele é capaz de falar e de admitir que o amor é livre, que o amor não é posse, que o amor ele não é ego, que o amor é só o amor. E essa relação, ela é uma relação trazida pela espiritualidade e protegida. Porque é como se é algo que você e essa pessoa de fato precisa vivenciar. Porque vocês irão crescer ou crescem juntos mesmo na diferença. Que bonito! Todo mundo algum dia na vida precisava vivenciar uma relação assim, né? Não são todas as pessoas que vivenciam, por exemplo, um relacionamento afetivo dessa forma, não são todas as pessoas que vivenciam relações assim. Eu desejo que todas as pessoas possam em algum momento vivenciar uma relação assim. Já caiu aqui, eu ia tirar um Anjos do Romance pra gente finalizar e já caiu uma aqui. Diálogo de coração para coração. Discuta com honestidade os seus sentimentos
um com o outro. Mais uma vez, nós voltamos na questão da comunicação. Precisa trabalhar a comunicação. Falar. Ah, não gostei do que fulano fez comigo, não gostei da atitude da pessoa, talvez senti ciúmes. Fale, né? É importante falar. Como o outro vai interpretar é uma questão do outro, mas é importante você se comunicar. Ah, não gostei que você falou assim comigo, não gostei que aconteceu isso. Comunique. Ou, ah, eu tenho esses planos. Comunique. Fale. A gente não tem como saber o que passa na mente do outro, no coração do outro, né? Então é importante se comunicar. Senão, gente, a comunicação, quando ela não acontece, ela dá espaço para a imaginação, né? E aí a pessoa pode imaginar 1001 coisas. Por isso que é tão importante falar abertamente. O que mais? O que mais, por favor? Ame-se em primeiro lugar. O seu autorrespeito faz você uma pessoa mais atrativa romanticamente. E é isso. É como se essa pessoa te instigasse, inclusive, a buscar o seu amor próprio, sabe? Você merece amor, você é uma pessoa amável. Bom, essa mensagem para quem ressoar, né, com relacionamento afetivo. É isso. Eu desejo que de alguma forma eu tenha te ajudado, né, com a mensagem. A espiritualidade fala muito pra gente também compreender os aprendizados que nós precisamos adquirir na vida sobre os nossos encontros e as nossas despedidas. Que algumas pessoas de fato vêm pra ficar, outras vêm pra nunca mais. E é isso, nós nos vemos, um abraço.